separa na Exalc. E agora a gente vai prestar atenção em algumas informações sobre, sobre o miocárdio e basicamente o que é o processo de vermicompostagem. O processo de vermicompostagem basicamente é o quê? Aquele processo onde as minhocas, né, que são esses anelídeos, eles fazem o quê? Eles começam a fazer aquela degradação dos alimentos que a gente coloca nos nossos miocárdios, e depois disso a gente vai começar a ter o quê? Um subproduto. Durante esse processo de compostagem, o que a gente vai conseguir colocar, né? A gente vai colocar a nossa matéria orgânica, a gente vai colocar, além disso, folhas, pode colocar também serragem. E quando a gente tem todo esse processo, né, de decomposição realizado pelas minhocas, a gente vai começar a obter esses subprodutos que podem ser utilizados nas mais diversas áreas da agricultura. Bom, agora nós vamos ver os cuidados que a gente tem que ter com o nosso vermicomposto, né? O nosso miocárdio. Bom, como que a gente tem que tratar ele no nosso dia a dia? Basicamente, a gente vai colocar restos de frutas, como vocês podem ver aqui. Tem restos de banana, cascas de ovo, aquele cafezinho que você faz, fica aquele papel de filtro, também pode ir tanto o papel de filtro, como também a borra do café, tudo junto, desde que estejam já em temperatura ambiente, porque as minhocas são animais sensíveis. Bom, dito isso, o que a gente pode perceber? Durante esse processo a gente vai colocar toda essa matéria orgânica presente no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, e a gente vai o quê? Aumentar a superfície de contato para que a degradação por parte das minhocas desse produto seja de uma forma mais eficaz. Então nós vamos ajudar elas fazendo o quê? Fazendo essa trituração meio que parcial deste material. E a gente vai o quê? Acelerar o processo de degradação desses materiais por parte da minhoca. Bom, o que a gente pode pôr e o que a gente não pode pôr no nosso miocárdio. A gente não pode pôr, porque a gente tem que ter em mente que as minhocas são aqueles animais muito sensíveis. E quando a gente pensa nelas, a gente tem que basicamente não colocar alimentos que sejam ácidos, ou seja, laranja, muito limão, porque esse meio aqui, essa casinha que ela está morando, vai se tornar muito ácido. Então elas consequentemente podem vir a morrer e ela não vai estar funcionando com o que ela deveria funcionar. Bom, dito isso, o que também não se pode colocar, além das frutas cítricas? Bom, não é recomendável colocar alimentos gordurosos. Além dos alimentos gordurosos, nós não podemos colocar também alimentos que contenha muitos alimentos processados. Também não é recomendável colocar carnes. Ou seja, a gente basicamente tem que pensar assim: se foi para a panela, não é recomendável colocar no nosso mini miocárdio. Se ainda não foi para a panela e não é alimentos cítricos, gordurosos, pode colocar. Bom, além dessa trituração que a gente coloca, né, a gente pode colocar também uma porção. Então, como que funciona esse processo de porções? Nós colocamos então uma porção de alimentos que a gente utilizou na cozinha, né, que são esses alimentos ricos em nitrogênio. A gente coloca eles na nossa vermicomposteira. Além disso, a gente coloca para essa porção 3 outras porções de matéria seca. Essa matéria seca a gente vai colocar, pode ser restos de folhas que você tem no seu quintal, pode ser o que também? Restos de serraria, aquele pozinho de madeira, pode colocar. Então, essa serrapilheira você coloca desde que obedeça essas porções, né? Para de parte úmida, que geralmente são as cascas, frutas, restos vegetais, para 3 de parte seca, que são essa serrapilheira, esses restos de folhas que você encontra diuturnamente, né, na porta das suas casas. Vocês também podem, assim como eu triturei as frutas e legumes, vocês podem também triturar, com o auxílio das mãos de vocês, as serrapilheiras.
fazendo essa massa que nem é tão úmida, não é nem muito úmida e não é nem muito seca. Então isso é perfeito para as minhocas. Dito isso, é importante frisar no armazenamento. Quando você tem o seu minhocário já estabelecido e pronto na sua casa, na sua residência, é recomendável que você não a exponha a locais muito quentes, porque o interior desse minhocário pode sobreaquecer, matando também as minhocas. Outra recomendação é que fique num lugar seco e arejado, com sombra e se não conseguir, né, com pouca luz. Bom, é isso que a gente tem para dizer sobre esse processo e os cuidados que você tem que ter com a vermicomposteira. Agora nós vamos falar basicamente sobre o subproduto da vermicompostagem. E quais são esses subprodutos? Basicamente são dois. Um é aquela massa que nós temos que a gente denomina, né, de humus de minhoca, que é basicamente aquele material que as minhocas foram decompondo ao longo do tempo, que geralmente são cascas de frutas, de legumes, farelo de serragem ou também outras coisas que a gente pode colocar aqui. Bom, ao final desse processo, né, de degradação realizado pelas minhocas, a gente tem a obtenção desse material. A gente vai perceber que ele vai ter uma sensação bem prazerosa e úmida, mas não úmida ao ponto de escorrer pela mão, e sim úmida ao ponto de você perceber o quão maleável esse substrato está. Bom, a gente pode, além de utilizar eles em jardinagem, a gente pode também obter, além disso, um outro subproduto, que é o segundo que eu tinha comentado no início. Qual é esse? Basicamente, é o biofertilizante, que a gente denomina de o famoso churume. Quando a gente faz isso, a gente obtém esse material que ele pode ser diluído. Esse material, esse líquido preto, ele aparentemente, pela má fama, muitas pessoas vão falar: ah, será que tem algum cheiro ruim? Mas não, ele não produz nenhum cheiro ruim. E esse material de cor meio preta, escura, esse biofertilizante ele pode ser o quê? Diluído em água. Ao ser diluído em água, em que? Em uma porção para 10, ou seja, se eu tenho 1 litro, eu vou adicionar 10 litros de água. A partir disso, eu tenho um riquíssimo biofertilizante, que é um subproduto desse processo de vermicompostagem. E ele pode ser utilizado onde? Pode ser utilizado tanto em florestas e também em hortas, pode ser também utilizado naquela sua hortinha que você tem no seu dia a dia. Então é um material muito válido, mas o importante citar é que tem que ter essa diluição. Bom, outra informação importante é que, como vocês podem ver, o sistema de miocário ele é bastante democrático e vocês podem ver que ele pode ter vários tamanhos. Então, dependendo da quantidade de matéria orgânica que você produz na sua casa, no seu apartamento, no seu dia a dia, qualquer lugar, você vai ter, e quantas pessoas tem, né, na sua casa, você pode adequar a quantidade ao tamanho relativo que você produz. Se eu produzo pouco, eu posso utilizar desde um pote de sorvete de 2 litros até bombonas e caixotes maiores, para auxiliar nesse reaproveitamento de resíduos. Bom, agora vamos falar dos baldes. 2 dos baldes vão receber perfurações, e perfurações elas servem para quê? Para que a gente consiga ter o processo de lixiviação, ou seja, aquele líquido que a gente vai colocar da matéria orgânica vai começar a pingar e chegará até o último balde. Então, os 2 primeiros baldes, eles terão o quê? Terão perfurações na sua base. Bom, dito isso, o último balde
não vai ter nenhuma perfuração na sua base. Por quê? Isso é muito importante. Eles serão responsáveis por recolher aquele biofertilizante natural que é muito utilizado nas nossas plantas. Bom, agora, como que funciona o processo do uso cotidiano desse minhocário? Depois de pronto, esse minhocário vai ser utilizado da seguinte forma. No primeiro recipiente, ou seja, no de cima, nós vamos colocar todos os nossos resíduos, ou seja, restos de frutas, restos vegetais e também algumas folhas secas a gente pode colocar. E quando esse tambor, primeiro, ficar totalmente cheio, o que a gente vai fazer no processo? A gente vai, lotou o primeiro, então a gente vai retirar ele, pegar o que estava embaixo e esse que estava no meio, que está teoricamente vazio, ele agora vai ser o primeiro. A gente lembrando que a gente vai encaixar corretamente, colocar todo esse material aqui e em seguida a gente obtém todo esse nosso resíduo de forma natural e sucinta. Agora nós vamos ver um outro tipo de minhocário, e é o nosso minhocário campestre, ou também conhecido como minhocário de chão. Se você tem na sua propriedade uma grande quantidade de produção de restos vegetais, muitas caixas de frutas, ou onde você mora, no seu bairro tem uma cooperação legal entre os moradores, vocês podem utilizar esta técnica de composteira de chão, que ela condiciona e organiza uma maior quantidade de matéria orgânica. Bom, como que funciona a produção e a confecção e montagem desse tipo de composteira? Você primeiro vai criar essa estrutura, pode ser uma estrutura circular, redonda, quadrada, do jeito que você achar melhor, e o tamanho de acordo com as suas necessidades. Bom, quando você for montar, você tem que estabelecer o quê? Que ela está em um local sombreado. Aqui a gente está em um local sombreado, tem árvores, então é um lugar muito bom para fazer isso. Além disso, você também tem que nivelar o solo. E quando você for nivelar o solo, você pode colocar, para não ficar em contato diretamente com a superfície do solo, uma lona bem resistente. Dito isso, como que a gente vai proceder? A gente vai colocar, a gente pode utilizar restos de madeira encontrados de construção, pode também utilizar outros materiais que você despende aí na sua casa e fazer essa estrutura, que, como dito, pode ser de várias formas e tamanhos, depende da sua preferência. Bom, o que pode colocar neste material, nesta construção, neste minhocário de chão? Pode ser colocados alimentos, como já foram ditos. Além disso, pode ser colocado nesse material introduzido esterco bovino. Quando a gente coloca esterco bovino, a gente tem que ter em mente que ele pode aquecer. Então, essa matéria orgânica, que é o esterco bovino, a gente tem que colocar primeiro para ser curtido. Ali, nesse processo onde ele vai ser curtido, ele vai aumentar a sua temperatura, ele vai ter um processo de degradação já introdutório. Após esse processo introdutório, aí sim nós podemos colocar na nossa composteira de chão, porque se nós colocarmos direto esse esterco direto na composteira de chão, haverá um aquecimento. E lembrando que aquecimento e minhocas não é uma boa mistura. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e qualquer dúvida, nos mantenham em contato. A gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida para vocês. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E é isso, monta sua composteira e sua vermicompostagem. Tchau, tchau.